Olá, pessoas! Bem-vindos de volta ao nosso humilde canal, né? E essa aula aqui, eu acho que ela vai ser um pouco especial para mim e também porque tem muitas coisas que eu gostaria de falar, muitas coisas que eu gostaria de anunciar. Geralmente eu sou uma pessoa bem direta, assim, bem ao ponto, mas eu me faço ser mais informativo para dar mais detalhes no meio dos vídeos para vocês, afinal eu tô aqui para informar vocês. E então... Tá, o que eu tenho a falar antes da gente realmente passar pro assunto? O canal tá sendo uma ótima experiência de aprendizado, com certeza. Eu tô podendo ver como é o mundo do ponto de vista de um criador. E eu tô melhorando a minha capacidade de informar essas coisas para vocês. Hoje, a gente vai discutir uma coisa super sofisticada, super profunda. E talvez eu esteja até indo longe demais para o começo. E... eu posso até dizer que uma quantidade pequena de pessoas vai realmente conseguir entender tudo isso aqui. Isso não significa que se você não entendeu tudo, você ainda pode aprender algo novo e depois você entende a parte mais avançada. Porque as chances são de que esse vídeo aqui vai ficar bem longo, talvez até divida em partes, eu não sei. E se você já assistiu os outros vídeos, viu eles, você já entendeu que a nossa paia aqui é fazer uns vídeos meio longos, bem explicativos, então a gente realmente vai tentar fazer algo bem descrito, algo profundo. E então, dualidade, né? A dualidade, ela foi uma coisa bem recorrente no canal. Se vocês observarem a escolha de estética, a foto do canal, a estética dos desenhos que eu faço no quadro para tentar me explicar melhor, você já vê o próprio preto e branco que a gente usa para descrever dualidade. Então é um conceito assim bem chave o que a gente está fazendo aqui. É uma coisa importante de se aprender, é uma filosofia, se você me perguntar o que eu acredito que isso é. Filosofia da dualidade. E eu listei, como sempre, aqui alguns tópicos que eu consegui pensar sobre dualidade para eu começar a falar sobre e explicar para vocês. Eu tentei fazer uma ordem de simples até mais difícil. Começando então pelo Yin Yang, que a maioria de vocês já deve ter visto na sua vida. Ou talvez em algum desenho, talvez em algum filme, esse símbolo que está mais para um símbolo filosófico, não diria tanto religioso, apesar de eu não ser alguém que se aprofundou realmente nos livros do Daoísmo, porque o Yin Yang ele vem do Daoísmo, e o Daoísmo é como se fosse uma filosofia de vida. Está até anotado ali, eu vou entrar nisso depois, mas essa aula não é sobre Daoísmo nem nada, você não precisa saber o que é Daoísmo, apesar de que eu vou citar um pouquinho, eu vou explicar o que é, não precisa ir pesquisar. Então, o Yin Yang é um dos melhores símbolos já feitos, é um dos mais geniais, se você me perguntar. O motivo do Yin Yang ser um símbolo tão genial é que ele encarna, ele possui em si mesmo características que são muito implícitas, muito escondidas no mundo, na realidade. Só que você tem que saber interpretar símbolos para conseguir entender isso. E eu vou mostrar para vocês todas as coisas que eu observei no Yin Yang e que eu gostaria de compartilhar com vocês. O símbolo tem umas coisas mais óbvias, umas coisas menos óbvias. Então, começando, né? A desenhar o Yin Yang. Você só faz um círculo, você faz um S, ou sei lá o que. E aí você vai lá, pinta um lado de preto, um lado de branco. Enquanto eu vou pintando aqui, eu vou então apontar todos os elementos que eu observei aqui. A coisa mais chamativa, assim, mais óbvia para mim até agora é o contraste entre o preto e o branco. E que para a maioria das pessoas que está vendo isso já vai instalar assim intuitivamente, opa, dualidade, preto e branco. Se você não sabe, eu já falei de dualidade em outro vídeo. Dualidade é elementos duplos que são opostos que você vê no mundo, na realidade. Exemplo disso seria tipo calor e frio, positivo e negativo, baixo e cima, esquerda e direita, frente e trás. Deixa eu ver. Existem dualidades como bom e mal, certo e errado, verdadeiro e falso. Você encontra dois elementos no mundo e um opõe o outro. Eles estão em uma dualidade, é isso a dualidade. O próprio símbolo, de cara, ele já fala disso. Se você observar intuitivamente, ele fala de dois opostos. A cor mais clara e a cor mais escura. Dois opostos. Preto e branco.
E se você observar com cuidado, no caso você vai ver que existe um pouco do branco no preto e um pouco do preto no branco. Isso é intencional, isso é uma coisa discutida, né, no daoísmo, que foi o daoísmo que deu origem a esse símbolo. No caso, o símbolo se chama Yin Yang porque a parte branca se chama Yang e a parte preta se chama Yin. Então eu vou escrever aqui para ficar fácil para vocês. Yin e Yang. E eles chamavam assim as dualidades, Yin e Yang. Eu vou entrar nessas especificações depois, eu só estou tentando explicar para vocês o símbolo em si. Eles diziam assim, existe Yin no Yang e existe Yang no Yin. Ou em outra forma de dizer, existe bem no mal, existe mal no bem. Existe frio no calor, existe calor no frio. Existe baixo no cima e cima no baixo. E por aí vai. Então você já começa a ver as complexidades do símbolo, onde uma cor invade a outra, como se estivesse no centro da outra, no núcleo da outra. E você pode se perguntar, pera, como assim tem bem no mal, mal no bem, cima em baixo, baixo em cima? Isso não faz o menor sentido, como assim? Eu vou dar exemplos para isso ficar mais claro. A parte mais fácil para mim de explicar é o do bem e o mal. Existem atos que são vistos como bons pelas pessoas, mas que também causam o mal indiretamente. E existem atos que são vistos como maus, mas que causam o bem indiretamente pelas pessoas. Um exemplo de um caso onde a pessoa tem boas intenções, faz algo bom, mas também causa algo ruim. Quando você ajuda uma pessoa a resolver um problema dela, você está dando o peixe ou a vara de pescar? Já dizia Jesus, né? Porque quando você só dá o peixe, quando você só dá o produto do que a pessoa precisa e não o meio para chegar no que ela precisa, a vara de pescar para chegar no peixe, você está indiretamente atrapalhando essa pessoa. Você está fazendo uma boa ação, mas você não está realmente fazendo o bom. Existe mal no seu bom. E o que é esse mal? Você está mantendo aquela pessoa dependente de você. Sem você, ela não tem peixe. Porque aquela pessoa, ao menos que ela saiba pescar, ela não vai ter peixe. Então você tem que ficar dando para ela. E é o que acontece muitas vezes. Imagina que você conheça uma pessoa que vive na rua e você decide dar para ela um prato de comida todo dia. Você vai dando um prato de comida todo dia. Se algum dia você parar e recusar do nada, ele vai ficar bravo com você. Porque ele se acostumou a receber a comida de você. Agora se tornou dependente. Isso é o mal no bem, por exemplo. Isso é o Yin no Yang. Agora vamos ver um exemplo onde existe bem no mal. Existem verdades que machucam. Eu reconheço isso. Eu sei que muitas das coisas que eu vou falar aqui vão machucar. E vocês vão ter que lidar com isso. Assim como vocês vão ter que lidar com o fato de eu falar um monte de informação que talvez não seja relacionada ao tópico em si. Existem verdades que machucam, que podem ser vistas como más. Frequentemente a pessoa que fala a verdade, ela é vista assim, aquela pessoa é malvada. Mas a verdade, ela liberta, ela faz bem. Digamos, pessoas que são obesas, pessoas que são gordas, elas têm mais risco de ter problemas de saúde. Elas não são atraentes para a maioria da população, fisicamente. Isso é verdade, não tem como negar isso. Só que quando eu falo isso, eu não falo isso querendo machucar, eu falo isso querendo ajudar, dizendo, você tem que tomar uma decisão informada sobre isso, o que é que você vai fazer sobre isso? Mas querendo ou não, existe o mal que acontece, a pessoa se machuca e ela considera aquela dor de ouvir a verdade um mal. Outro exemplo no caso a verdade seria o bom, né? Outro exemplo de bom no mal, outros tipos de dores. Se uma criança, ela nunca se machuca, ela passa a infância inteira super protegida, nunca ralou o joelho, nunca caiu no chão, nunca se machucou, quando ela fizer isso, enquanto adulta, ela vai ser um trauma, vai ser uma experiência horrível, porque ela nunca sentiu essa dor antes. Ela não vai ter se acostumado. Então, até a própria dor, até a coisa que você chama de mal, tem utilidade na sua vida. Deixa você mais forte, faz você crescer.
Então a gente não deve olhar as coisas como preto e branco, como 8 ou 80. Apesar do símbolo parecer isso, na verdade o símbolo ele implica que existe preto no branco e branco no preto. E aí seria o cinza, que está implícito. Ok, voltando um pouco. Vocês entendem que existe Yin no Yang e Yang no Yin. Eu falei um exemplo do bem e do mal. No caso do cima e baixo, tá mais conectado ao relativismo que eu falei aqui. Por exemplo, qual é o seu baixo e qual é o seu cima? Uma pessoa que está lá embaixo, do outro lado do planeta, qual é o baixo dela? Qual é o cima dela? E para você? O baixo dela é o seu cima e o seu cima é o baixo dela. Isso faz sentido? Eu posso até desenhar um planeta. Eu fingir que isso aqui é um planeta. Eu tenho uma pessoinha aqui. Tem outra pessoinha aqui, ó. Isso aqui é um planeta agora. Isso aqui é o baixo dela, mas isso aqui é o cima dela. Isso aqui é o baixo dela, isso aqui é o cima dela. Porque é relativo. É relativo ao lugar que elas estão, o chão que elas estão, o planeta. Mas enfim, você encontra um no outro. Essa é a lição. Próxima observação sobre o símbolo é a fluidez dele. Eu não sei se vocês percebem, mas é quase como se o símbolo quisesse girar. É quase como se ele pedisse para girar nos seus olhos. É claro que ele não está girando, mas não dá a ideia que ele está girando como uma bola, que ele é fluido, que esses dois fluidos giram. Ele é tão... parece duas gotas d'água que se enrolam. Isso é intencional também, porque eles reconhecem que a mudança acontece. O Daoísmo, que deu origem a esse símbolo, fala muito da mudança. Fala sobre como um inverte no outro, a inversão acontece. E um exemplo de inversão que eu lembro do topo da minha cabeça, por exemplo, é quando você está rindo muito e você começa a chorar. Você está com muita energia positiva rindo, do nada você inverte, você começa a chorar, que é considerado algo ruim na maioria das vezes. Ou você está chorando muito, você está muito triste, então você começa a rir. Você inverte. É por isso que geralmente aquele estereótipo do garoto calado na sala ri muito. Mas essa fluidez, se você observar com cuidado o mundo, se você realmente prestar atenção, você vai ver ela em muitos lugares, em todo tipo de lugar. As coisas elas se corrompem, elas mudam, as coisas elas melhoram, pioram. As coisas, elas esfriam, elas esquentam. Então, o mundo está em constante mudança. Outra observação que não é... Não, isso não é sobre o símbolo, eu falo disso depois. Outra observação é que o símbolo é uma bola, não é um quadrado, por exemplo. É uma bola, isso não é uma coincidência, é um círculo, não é coincidência. O círculo, ele possui significados bem profundos, que eu não vou entrar aqui também. Mas vocês saibam que isso também é algo que importa. Eu acredito que eu falei tudo que vocês conseguem ver no símbolo até agora de análise, então eu vou passar agora para o relativismo da dualidade. Então, relativismo. Se você não sabe o que é relativismo, e eu já citei um pouquinho, relativismo fala que uma verdade no mundo, algum fato que você observa no mundo, depende de quem está observando. E o relativismo, ele é um assunto por si só complexo que daria para fazer um bagulho só sobre ele, um vídeo só sobre ele. Então eu não vou afundar no relativismo, eu vou falar o seguinte: dualidade reconhece o relativismo como um conceito filosófico. Por exemplo, o que é frio para você, que é do Brasil, pode ser calor para alguém do Canadá. O que é estranho para você aqui no Brasil pode ser normal na Índia, e o que é normal na Índia pode ser estranho para você aqui no Brasil. Dualidade entre incomum, normal e não normal. Então, o relativismo ele está muito conectado a esse espectro, inclusive, que eu fiz aqui. Depois eu vou explicar o espectro. O relativismo ele fala que o observador é o que importa, o ponto de referência é o que importa, não a coisa em si. A temperatura, a coisa em si, de sei lá, 10 graus, pode ser vista de muitas formas diferentes. Pode ser vista como quente, como fria, como morna, depende de quem está olhando. E isso em casos bem extremos, assim, um exemplo que vem muito na minha cabeça. Imagina que você é um ser, sei lá, da Antártica,
você é um urso polar, ou você é um alien que vive em temperaturas extremamente quentes ou geladas. Para você, 100 graus pode ser, sei lá, uma temperatura confortável. Ou 100 graus pode ser frio para você. Ou você é um bicho super peludo, um urso polar, como eu já falei. Então, para você, 10 graus, 5 graus é confortável. As coisas não são tão simples como isso aqui é isso aqui é isso, e o sistema ele é travado e não é fluido. As coisas são fluidas, o símbolo é fluido. Só que, por convenção, claro, a gente adota o nosso ponto de vista como se ele fosse o certo ou o absoluto. 25 graus é uma temperatura confortável e isso é verdade em todos os cantos. Isso é absoluto em todos os cantos. Claro que não é. Mas quando eu digo 40 graus é quente, a gente assim, tem o bom senso de entender que a pessoa não está falando isso no sentido universal absoluto. A gente sabe que a pessoa está falando isso como um ser humano, como alguém que não vive bem nessa temperatura. Então é uma convenção, não é uma afirmação absoluta, até porque talvez seja até impossível fazer uma afirmação absoluta. Isso é uma coisa que eu tenho que pensar um pouco mais, enfim. Espectro. O espectro está muito relacionado e eu tentei desenhar um espectro aqui para ver se vocês conseguem intuitivamente entender o que é isso. A palavra espectro, ela no dia a dia vocês vão ver muito sendo usada relacionada ao autismo, porque espectro se refere a graus. Se vocês verem, eu desenhei algo que lembra muito uma régua. Você tem um lado menor aqui, o negativo e positivo, que também são a dualidade, que começa no 0 e vai aumentando até 100. Tem o meio 50 aqui. E é como se cada tracinho fosse um grau que vai aumentando até o 100. Então, em vez de ser uma coisa bem preto e branco, assim, com a divisão bem clara, que é tipo isso aqui, essa divisão bem clarinha, você começa a ter camadas e você começa a ver, sabe, uma espécie de borramento entre os dois lados. Não existe mais um preto e branco bem dividido, agora tem um cinza ali no meio, como se fosse um degradê. E existem exemplos no mundo onde esse espectro existe, como o autismo. As pessoas não são ou autista ou não autista. Isso é uma forma muito reducionista, ou seja, reducionista é burra, se eu for resumir aqui, e uma forma muito rígida de interpretar a mente. A mente ela é fluida também. Ninguém é ou sim autista ou não autista, não. Você tem graus de autismo. Todo mundo tem graus de autismo. O que é autismo? É introversão, timidez, também especialização e um monte mais de coisas, sabe? Isso é tudo jogo de definição e terminologia e eu gostaria inclusive de fazer um vídeo sobre terminologia explicando as armadilhas, o funcionamento. Vai ser algo bem interessante, mas eu não estou aqui para falar de psicologia em si, de filosofia, metafísica, enfim. Um exemplo de espectro é o de temperatura. Você possui coisas que vão aumentando na temperatura, ficando mais quentes, e coisas que vão diminuindo, ficando mais frias. E é um grau, tá em graus, não é uma coisa tipo frio e quente bem dividido assim. Existe frio, quente, morno, por aí vai. Outro exemplo de espectro, as pessoas elas não conseguem dizer quando é que a atmosfera começa e quando ela termina entre a atmosfera da Terra e o espaço. Não existe uma linha clara assim dividindo atmosfera, espaço sideral, não. Existem várias camadas onde o ar da atmosfera vai ficando cada vez mais rarefeito e vai chegando cada vez mais ao vácuo do espaço. Existem discussões, existem reuniões assim que as pessoas tentam definir de forma convencional, de forma arbitrária, qual é a linha que divide o espaço sideral da atmosfera, e não tem consenso, porque não existe, a gente tentando encontrar uma linha ali. Eu espero que vocês estejam vendo esse padrão onde toda dualidade possui uma linha. Eu quero que vocês prestem muita atenção como existe uma linha entre o preto e o branco, porque essa linha é uma barreira, e é importante manter isso em mente se você quer entender a dissolução das barreiras. Dissolução, se você já percebeu intuitivamente observando, a dissolução está muito a ver com o espectro. Você faz um degradê, você pega
o branco e preto dissolve e vira um cinza ali no meio, uma divisão não muito clara. E muitas vezes o bem e o mal é assim. Muitas vezes uma ação ela não possui uma qualidade ou a outra, ela está ali no meio, nas áreas cinzas. Você só tem que prestar atenção, você tem que pensar a fundo para poder ver isso. Você tem que ir além da superfície. E esse é um tipo de pensamento que você desenvolve, você aprende. Então não precisa ter pressa e não precisa se preocupar se você não tem a claridade mental ou a rapidez de olhar para algo e conseguir ver isso. Porque alguma hora, se você está vendo essa aula e se você está pensando nisso, você vai desenvolver esse pensamento. Existem muitas dualidades, tipo inúmeras no mundo. E eu gostaria de, no final daqui ou no meio, citar vários exemplos de dualidades. E dá para fazer listas imensas assim. Eu não sei se é necessário, talvez não, fazer uma lista, porque são exemplos para facilitar, né? Então eu vou dar exemplos depois. Entendemos o espectro? Certíssimo, enfim. Agora a gente vai passar bem rapidamente pelo daoísmo, como disse, eu não vou aprofundar. O daoísmo foi uma filosofia que surgiu na China e fala sobre a fluidez e sobre o caminho do Dao, ou Tao. Pode ser taoísmo ou daoísmo. O Dao, ele é como se fosse um conceito ainda mais difícil de se entender, que eu não vou nem falar. E eles vivem para entender o Dao, eles vivem para seguir o caminho do Dao. E eles falam uma filosofia muito parecida com a do Bruce Lee, que é para você ser que nem a água. Você deve ser fluido, você deve continuar se movimentando sem parar, mas sempre fluido. O daoísmo ele possui lições muito boas para a sua vida. Eu quero fazer vídeos sobre reflexões daoístas e coisas do tipo. E só um exemplo da sabedoria daoísta, bem rápido. Imagina que você vai enfrentar o mundo. Você vai enfrentar problemas do mundo. Problemas do mundo, imagina como se eles fossem vento vindo na sua direção e você fosse escolher alguma coisa para ser. Se você escolher ser uma árvore, que ela é dura e rígida, o vento vai arrancar você e você vai sair e cair do chão. Suas raízes duras e presas no chão vão ser arrancadas pela força do vento e você não volta ao lugar. Se você escolher ser um bambu, que ele é macio, até um certo ponto ele é flexível, ele é fluido, você vai ser dobrado pelo vento. E o que vai acontecer? Quando a força parar, quando a força que colocaram sobre você parar, você vai voltar de volta para o lugar, super rapidamente. Tipo, o bambu, quando você dobra ele e solta, ele volta que nem um elástico. E se for alguém dobrando ele, a pessoa lá vai levar uma bambuzada na cara. Eu quero dizer que você tem que escolher uma atitude mais fluida. É mais sábio fazer isso. Outra forma de dizer: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Ou se você é o vento e você quer atravessar uma montanha, você não atravessa a própria montanha, você desvia dela. Você se adapta ao formato dela e desvia. Espero que tenha ficado claro aqui o daoísmo, algumas lições, enfim. Equilíbrio. Equilíbrio é discutido em muitas filosofias, muitas religiões, e o equilíbrio também é um tópico que dá para aprofundar bastante, mas eu gostaria de falar de uma dualidade dentro do próprio equilíbrio. Eu fiz uns desenhos aqui, claro, a balança para tentar prestar equilíbrio, e existe dois tipos de equilíbrio, na minha opinião, que eu observei. Existe o equilíbrio natural, devido na própria realidade da natureza, e existe o equilíbrio artificial, que vem de nós, humanos, do nosso ponto de vista relativo. O equilíbrio natural é uma coisa que a ciência reconhece e você observa em todo lugar. Você vai encontrar essa coisa de equilíbrio natural em lugares tipo leis da termodinâmica, entropia, física. Porque o que é esse equilíbrio? O equilíbrio natural diz que tudo tende a ficar igual, tudo tende a se degradar e se reduzir a um estado onde tudo fica igual. Por exemplo, temperatura. O calor, ele se move através das coisas.
sei lá, se você possui uma panela quente, se você esperar um pouco, essa panela vai deixar de ficar quente. Por que ela deixou de ficar quente? Porque o calor dela se dissipou, ele se espalhou à sua volta. O vento, o ar em volta da panela, o lugar que ela está em cima, a mesa, pegou o calor dela, absorveu e o calor foi se movendo. Só que à medida que o calor se move e ocupa mais espaço, ele não vai sendo intenso o suficiente para deixar as coisas quentes. Então ele se dissipa, ele se espalha, ele aumenta de volume. E chega num ponto que ele está tão espalhado que você nem sente que é mais calor, que se tornou temperatura ambiente. Que ainda existe um calor ali que tá lentamente se dissipando. Quanto menos calor, mais lentamente se dissipa. Se você esperasse muito, muito, muito tempo, tipo, tô falando de talvez bilhões de anos, do nada tudo ficaria no zero absoluto, no frio absoluto, sem nenhum calor. Porque o calor se dissiparia num ponto que ele retornaria ao seu frio absoluto. E é aí que você vai ver pessoas cientificistas falando sobre a morte do calor do universo. E quando toda energia, quando todo calor acabar, que a gente nem discutiu muito energia, mas... E quando toda essa energia acabar, e quando tudo for reduzido a pó, e tudo for reduzido a nada, isso é o equilíbrio natural, é as coisas retornando ao seu estado mais natural possível. Como é que eu posso chamar esse estado? Da inércia. Equilíbrio natural, você pode ver ele também, por exemplo, em como as coisas no mundo, elas não são desbalanceadas. Uma coisa sempre é equivalente à outra se você estiver observando tipo, de uma forma específica. A natureza, por exemplo, ecossistemas. A natureza ela possui um equilíbrio extraordinário que a gente não reconhece. As condições para surgirem a vida e a vida se desenvolver e se manter exigem um equilíbrio tão extraordinário que ele é astronomicamente impossível. O equilíbrio necessário para manter a natureza é praticamente uma das coisas mais sofisticadas que a gente já vai ver na nossa vida. Interessantemente, a própria dualidade de natural e artificial começa a ficar um pouco estranha. Porque o que é feito pelo humano e o que é feito pela natureza não é tão claro assim. Porque o humano foi feito pela natureza. E então a gente já tá vendo aqui, pegando no mapa dos territórios não explorados da dualidade, vendo que tem várias questões, vários assuntos que ainda não foram explicitados aqui, não foram explicados. O equilíbrio natural, então, reduz as coisas ao seu estado mais simplório, enquanto o artificial seria essa coisa humana maior, seria, por exemplo, o equilíbrio entre altruísmo e egoísmo. Altruísmo e egoísmo são uma dualidade. Altruísmo, no caso, sendo você ser bonzinho com as pessoas, ajudando elas, dando coisas a elas. Egoísmo é você se ajudando, é você dando coisas a si mesmo. Não existe problema em ser egoísta. Existe problema em ser muito egoísta. Não existe problema em ser altruísta. Existe problema em ser muito altruísta. Então, a sabedoria vai lhe dizer que você deve ficar no meio ali, entre os dois. Já dizia nosso amigo GG, você deve tratar a si mesmo como você trata o seu próximo. Você ama a si mesmo como ama o próximo. E você encontra o equilíbrio. E esse equilíbrio não é natural, não foi a natureza que caoticamente criou ele, assim por se dizer. Foi uma coisa bem relativa a nós, humanos, porque por exemplo, imagina que eu quero encontrar equilíbrio no meu altruísmo. Eu poderia, então, matar 50 pessoas e salvar 50 pessoas. É equivalente. 50 vidas salva 50 vidas mortas, isso é natural. O universo funciona assim, coisas iguais, enquanto artificialmente a gente não quer matar 50 pessoas e salvar 50, a gente quer encontrar equilíbrio salvando apenas 50, sem matar 50. Então o nosso equilíbrio ele é muito mais selecionado, assim pode-se dizer, a gente define ele. É o seu ponto onde você se sente mais confortável. Você prefere um mundo onde você mata várias pessoas ou onde você só salva várias pessoas? Ou os dois, talvez?
O que eu quero dizer é que o artificial você que define onde ele fica, mas você reconhece os dois espectros, os dois lados do espectro. Existe naturalidade no que é artificial e existe artificialidade no que é natural. Que é mais um exemplo de yin no yang e yang no yin. Existe o equilíbrio natural das coisas e existe o equilíbrio artificial. O equilíbrio artificial você que cria, você que acha. Eu tinha dado um exemplo de moralidade onde a nossa moralidade define muito bem o nosso equilíbrio artificial, onde a gente não quer causar a mesma quantidade de bem e mal. Isso é igualdade, isso é proporção, isso é algo bem natural, você vai ver isso, sei lá, na matemática. Mas na nossa vida a gente não faz as coisas dessa forma mecânica e igual. Espero que isso tenha ficado claro. A própria ideia de natural e artificial também dá para explorar ela bastante, e eu não vou também fazer isso. A gente vai continuar no conteúdo aqui da aula e eu vou passar para o próximo, agora que a gente já falou de equilíbrio. Então, e aliás, desculpa aí pelas travadas que às vezes acontecem. Não é como se o meu setup fosse dos melhores enquanto eu desenho aqui no quadro. A gente vai passar para um tópico interessante que as pessoas mais excepcionais, as que mais leram, pensaram, estudaram, vão ter mais facilidade entendendo isso aqui. Porque se lembra que eu avisei no começo que a gente ia do mais fácil até o mais difícil aos poucos, então ao final dessa aula as coisas vão ficar cada vez mais complexas e tá tudo bem se em algum ponto você não entender. Ok, dissolução das barreiras. O meu setup ele deu uma travada aqui, mas acho que isso não importa, vocês estão ouvindo minha voz ainda. Toda dualidade possui uma barreira. Vocês sabem que eu citei algum tempo atrás que vocês têm que prestar atenção na barreira que divide o yin e o yang. A barreira ela se dissolve quando você explora, quando você questiona a ideia de dualidade. Porque vamos pegar algo como... Vamos ver uma barreira para ser dissolvida, porque elas sempre são bem difíceis, mas é possível. A barreira entre verdadeiro e falso, essa é uma muito interessante de se dissolver e também confunde muitas pessoas e também é bem polêmico, porque mostra uma coisa que você talvez não entenda e não consiga aceitar no começo. Todas as mentiras são verdades no sentido em que uma pessoa está pensando nela e aquele pensamento existe. E aí você teria que se perguntar o que é uma verdade. Tecnicamente, o fato do pensamento da pessoa existir é verdade. Agora, o que a pessoa quer entender com aquele pensamento não é verdade, eu concordo. Mas o que eu quero que você entenda é que não existe uma mentira. A mentira é a própria não existência. É tudo verdade. Só que dentro de uma estrutura de mente, dentro de um ponto de vista, um mindset. Porque as coisas que a gente considera como sendo elas, ainda mais considerando o relativismo que eu tinha citado, elas dependem totalmente de onde você está observando, da sua estrutura de mente. E o que muita gente não percebe é que está olhando para o mundo com sua visão limitada, com sua visão limitada, sua visão única, sem olhar por outras visões, sem explorar outras visões, muitas vezes considerando a sua como a certa e a julgadora do mundo. Existe um nome para isso, mas eu não vou nem entrar nisso. E elas não conseguem entender como existem diferentes formas de olhar para as coisas. E essa pessoa, ela tá tanto na ilusão dela, da visão dela, que ela não consegue ver que as dualidades, muitas vezes, a gente cria. Só que, ao mesmo tempo que a gente cria elas também são uma coisa que participa da própria natureza. Então, uma dualidade que a gente cria, por exemplo, gato e cachorro. Os gatos nunca foram opostos a cachorros, mas a gente criou isso com a nossa cultura. Outra dualidade que a gente cria é bem e mal. O bem e mal não existe por aí no mundo, ele é uma coisa que a gente criou. Enquanto dualidades que você encontra na natureza, é bem fácil citar uma. O frio e o calor, que eu já citei muitas vezes aqui, eu acho que é um ótimo exemplo. Antes de eu começar a falar das diferentes visões e também terminar a falar da dissolução das barreiras,
eu sinto que eu deveria definir o Yin e o Yang, e eu não fiz isso antes nos outros porque eu acredito que isso iria dificultar os assuntos mais iniciais. Então, o Yin Yang ele é discutido em um livro chamado Dao De Ching, ou Tao Te Ching, do Daoísmo. E esse livro é um livro muito interessante, ele é filosófico. Ele fala sobre essas dualidades da natureza e outras coisas, claro, mas eu quero focar nesse aspecto do Yin e do Yang. E ele mostra como na natureza existe sempre um princípio Yin e um princípio Yang. E no caso da linguagem do livro, ele utiliza a linguagem feminino e masculino. E aí que surge a palavra, que ela já era conhecida há muito tempo, não é só na China, que é a palavra do gênero. A palavra gênero, ela sempre implicou a dualidade entre masculino e feminino. Ela nunca implicou sexo, a palavra gênero nunca implicou identidade sexual ou nada do tipo, isso é algo bem moderno. E gênero, por exemplo, você vai ver no hermetismo, as leis herméticas, a lei do gênero, que tudo possui um princípio masculino e feminino, que tudo possui o Yin e o Yang. E como é que a gente reconhece o Yin e o Yang de uma situação? Isso é uma boa pergunta, porque em algumas situações é muito claro dizer qual é o lado que é Yin e qual é o Yang, mas tem outras situações onde ambos os lados podem ser considerados Yin e Yang, quando você questiona. Um exemplo de como identificar o Yin e o Yang, por exemplo, a noite e o dia, uma dualidade da natureza. Mas ao mesmo tempo é uma criação nossa. Interessante como é os dois. O dia é Yang, claramente. A noite é o Yin. Por quê? Como é que a gente sabe que o dia é o Yang e o Yin? Tem uma forma de explicar, mas é possível entender intuitivamente também. No caso, o Yang, que é o branco, ele representa a energia masculina. O Yin, que é o preto, representa a energia feminina. A noite é feminina, o dia é masculino. Se você conseguiu intuir, se isso fez sentido para você, meus parabéns, ótimo, você tem uma boa intuição, mas eu vou começar a dar as razões do porquê esse é o caso. E vamos tentar contrastar o dia e a noite. Você já parou para pensar que é noite em todo lugar do universo, que não tenha luz? Ou pelo menos até quando tem luz, mas a noite está embaixo da luz? No caso, a noite é o escuro, não é? Ou a noite é a presença da lua, talvez? A noite não tem uma definição muito boa, mas a gente entende o que ela é. E então, se a noite ela está em todo canto, ou ela está nos cantos em que a luz não está, então você poderia dizer que a noite ela ocupa muito mais espaço do que o dia, porque existem mais espaços no universo sem luz do que com luz. Mas aí que tá. A luz é a ausência da sombra? Eu acredito que a sombra é a ausência da luz, mas eu não acredito que a luz é a ausência da sombra. Porque o preto ali da sombra, ele não some, ele é coberto pela luz, ele é escondido, ele não some, entende? A luz é um véu. Por isso a noite está em todo lugar, o escuro está em todo lugar. Isso é energia Yin. A energia Yin, ela é mais essencial, ela é mais implícita, ela está em todo canto, ela é o preto mesmo, que fica ali embaixo, o essencial, o fundamental. Se você é um Jungiano, já estudou arquétipos Jungianos, você vai conectar isso a ideias como o da Grande Mãe, ideias como o da Mater, Matrix, Matéria. Se você também estudou isso, você vai perceber que a energia masculina, o Yang, é o que ocupa e fica acima, é a estrutura que se cria acima. A luz fica acima da sombra, ela ocupa, enquanto a sombra apenas existe. Então, é como se o Yang ele fosse a ordem e o Yin fosse o caos. Você precisa de caos para ter ordem, mas você não precisa de ordem para ter o caos. É assim que eu identifico, esse é meu ponto de vista, pelo menos. Existem pessoas que dizem que eles são iguais e separados, e um é a falta do outro. Eu discordo. Para mim, o Yin ele sempre está presente e o Yang depois entra, em quantidades mais controladas e pequenas. Outro exemplo de dualidade, onde isso acontece, onde vocês vão ver muito isso, é na própria temperatura. Quando você pensa que o calor e o frio são opostos, tipo, uma coisa é quente ou é fria, você não percebe que o calor, ele é energia. Se você já estudou física a fundo e você se questionou, você
Você percebe que o calor não é nada mais do que a vibração das coisas, é movimento. Só que o frio, ele tá sempre ali presente também, embaixo de tudo, que nem a escuridão. O calor apenas está escondendo, está cobrindo. Então o frio é o yin, o calor é o yang. O calor é o masculino, o frio é o feminino. E existe o cima e o baixo, existe o ordenado e o caótico, o branco e o preto em muitas coisas. O cima e o baixo é o masculino, o baixo é o feminino. E não, eu não estou tentando implicar qualquer tipo de coisa sexual aqui ou quando se trata de como pessoas devem tratar as outras. Isso aqui não é meu ponto. Isso aqui é assunto para outra hora, mas enfim. Vocês podem começar a observar que tem esse princípio yin e yang em vários lugares, mas e se a gente for olhar para uma coisa tipo destro e canhoto? Bem, não existe um que está embaixo ou em cima, mas a gente pode dizer o seguinte: existem mais pessoas destras e menos pessoas canhotas. Então eu poderia dizer que, por quantidade, é como se o padrão, o yin é o padrão, que sempre está ali, fosse destro. Então o yin seria destro e o yang seria canhoto. Você pode utilizar outras formas para argumentar que uma coisa é yin ou yang. Existem muitas formas e é por isso que você encontra situações onde os dois lados da moeda se encaixam nos dois. Se você pensar um pouco, não veio um exemplo na minha cabeça aqui. Uma dualidade que eu gostaria de citar é a do eu e o não eu e o outro. Existe uma barreira que divide você e do não você. E as pessoas tendem a pensar que essa barreira ela é muito clara. Elas tendem a pensar que as dualidades são muito claras, mas à medida que o tempo passa e a gente se desenvolve, as dualidades vão ficando cada vez mais confusas. Por exemplo, se você vê as pessoas hoje em dia questionando definições do que formam uma mulher e um homem, você começa a ver que, a dualidade entre mulher e homem, onde é que é a linha? Não é algo bem definido, é que nem a atmosfera, é um espectro que as pessoas começam a ver. A diferença fica cada vez mais difícil, ou a diferença entre um humano e um robô no futuro. Quando as pessoas começarem a utilizar implantes cibernéticos, ou não sei como eu chamo isso, biônicos, não sei. A diferença entre... não me enviam mais exemplos. Mas acho que meu ponto passou. As barreiras elas se dissolvem a partir da sua exploração e à medida que o tempo passa. E a própria luz e a sombra também não tem uma linha bem definida. Existe a penumbra, existe o cinza ali no meio, um espectro entre mais claro e mais escuro. Agora, eu tinha citado a diferente visão. Eu quero citar essas duas visões. Tem a que eu prefiro, que eu uso mais, e tem essa outra visão. A que eu prefiro é essa, que fala que o yin é padrão e está em todo canto, e o yang ele está em pouca quantidade acima do yin. Então, o yin fala de quantidade, um monte de quantidade, e o yang fala de qualidade. Existem muitas dualidades que você vai encontrar. O yang é o positivo, o yin é o negativo. Deixa eu ver. O sim é o yang, o não é o yin. O necessário é o yang, o desnecessário é o yin. Então você vai ver um princípio de negação no yin, um princípio de afirmação no yang. No daoísmo, na China, eles refletiam muito sobre espaço cheio e vazio. E eles diziam que o cheio era yang, o vazio era yin. Porque, se você perceber, o vazio está em todo canto. Não existe um lugar que não seja vazio, só que uma coisa, um objeto yang está ali por cima, escondendo que nem um véu, com uma temperatura, com uma luz e por aí vai. Diferentes visões. A outra visão, que não é essa que eu estou dizendo, ela basicamente olha para o yin e yang como se fossem iguais e diretamente opostos e que não existe. Também tem essa visão que diz que não existe um espectro e as coisas são claramente definidas. Eu não concordo com essa última, mas quando se trata de dizer que os dois são iguais, eu até entendo de onde essa visão está vindo.
Mas eu não posso negar que na natureza você vai encontrar características que definem o Yin diferentes das do Yang. E um causa o outro. Quando eu fui fazer análise do símbolo, eu não citei que quando eles giram um e no outro, o símbolo está implicando que um causa o outro. O que também se torna verdade em muitas situações. O bem causa o mal causa o bem. Isso é o exemplo da inversão que eu tinha dito. A inversão tem até um nome bonitinho que eu não vou nem citar. Acho que é alguma coisa tipo enanteriodromia ou enteodromia. E eu acredito que isso aqui a gente chegou no final assim da aula. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, se sentiram que faltou explicar alguma coisa, sintam-se livres para mandar comentários, fazer perguntas. Eu vou tentar responder da melhor forma que eu conseguir. Eu espero que essa aula tenha aberto seus olhos, aumentado sua visão de mundo, sei lá, aumentado sua filosofia, sua percepção. Talvez você reconheça dualidades na sua vida. E talvez eu ainda faça mais um outro vídeo dedicado à dualidade de tudo, porque eu já afirmei, tudo tem uma dualidade, mas, sei lá, se você perguntar qual é a dualidade de um livro, qual é o oposto de um livro? Obviamente, o não livro, o anti-livro. E a gente tá tão preso na nossa ilusão de ver dualidade em tudo, que quando a gente vai fazer uma pergunta, a gente já assume que uma dualidade existe, porque nossas palavras são dualidades. Quando você pergunta assim, qual é a dualidade de uma cadeira? Qual é uma dualidade? É uma dualidade. Cadeira é uma dualidade. A é uma dualidade. É isso então, gente. Falou. Tenha um bom dia, boa tarde, boa noite, todos os horários do mundo. Falou.